Você já sentiu que não pertence a este mundo? Como se houvesse algo em você que, mesmo quando tudo parece bem ao redor, continua inquieto por dentro? Um tipo de saudade por algo que você nunca viu com os olhos, mas que o coração insiste em lembrar. É como se existisse dentro de você um eco antigo, uma lembrança do céu, uma memória da eternidade, gravada na alma antes mesmo de você nascer. Alguns chamariam isso de inquietação, outros diriam que é sensibilidade. Mas os que sabem, reconhecem, isso é um chamado. Desde cedo, os escolhidos percebem o mundo de forma diferente. Eles não apenas vivem, eles sentem profundamente. Eles leem nas entrelinhas da existência. Eles ouvem o que ninguém diz. Eles enxergam o que muitos preferem ignorar. E com isso, vem o peso. Um peso invisível, que ninguém mais vê, mas que os acompanha em silêncio. Eles carregam algo que ainda não sabem nomear, mas que os faz ser evitados por uns e temidos por outros. São rejeitados não por suas falhas, mas por sua essência, porque o espírito que habita neles confronta o que está adormecido nos outros. E talvez você esteja ouvindo esta mensagem agora, com um aperto no peito, uma sensação estranha de que eu estou descrevendo exatamente você. Talvez você tenha se perguntado em silêncio mais vezes do que pode contar: por que comigo? Por que essa dor? Por que essa luta tão constante, tão invisível, tão minha? E a resposta nunca veio das pessoas, porque as pessoas não entendem o que é espiritual, mas o céu entende. E hoje você também vai entender. O que poucos sabem é que os escolhidos não são os mais fortes, são os mais feridos. Não são os mais perfeitos, são os mais perseguidos. Eles não têm vidas fáceis, têm missões difíceis. Não foram chamados para conforto, foram separados para impacto. Você não sente demais por acaso, você não pensa demais por acidente, você não ama com tanta intensidade por fraqueza. Você foi moldado assim, porque a sua missão exige sensibilidade. E por isso, o inferno tem medo de você. Por isso os ataques vieram tão cedo. Por isso as feridas emocionais, as perdas inexplicáveis, os silêncios de Deus que te desesperaram, as portas que se fecharam antes mesmo de você tentar. Porque o inimigo sabia que se você descobrisse quem é e o que carrega, nada mais o pararia. Então ele tentou quebrar você antes de você amadurecer, antes de você entender, antes de você se posicionar. Mas você chegou até aqui, e isso já é uma resposta. Se essa mensagem já está queimando algo dentro de você, não ignore, porque há uma guerra espiritual sendo travada por sua identidade. E essa guerra não é apenas sobre o que você vai fazer, é sobre quem você é. Então eu te peço, inscreva-se agora. Compartilhe essa palavra com quem precisa saber que não está sozinho. Porque os escolhidos, mesmo feridos, se reconhecem e juntos eles se levantam. Há uma guerra espiritual sendo travada por sua identidade, e ela começou muito antes de você nascer, antes do seu primeiro choro, antes do seu primeiro pensamento. Já havia um conflito no invisível, porque você já havia sido reconhecido no céu. O inimigo conheceu seu chamado antes de você. Ele viu o brilho escondido na sua alma. Ele viu a semente profética plantada em você. E por isso, ele tentou interromper sua história cedo demais. Os escolhidos quase sempre são atacados antes mesmo de entenderem quem são. Eles sofrem confusões precoces, traumas inexplicáveis, quebras emocionais ainda na infância. Porque o inferno trabalha com uma única missão: impedir você de despertar. Por isso ele tenta calar sua voz, com medo, com rejeição, com vergonha. Por isso ele tenta paralisar seus passos, com dúvidas, com comparações, com cansaço disfarçado de rotina. Por isso ele tenta confundir sua visão, com falsas promessas, com distrações, com ilusões disfarçadas de bênção. Mas há algo que ele não pode fazer. Ele não pode apagar o que Deus selou. Ele não pode impedir o que foi escrito
antes do tempo existir. Porque quando Deus escolhe alguém, não há inferno que possa impedir. Você pode ter caído, mas o chamado permaneceu. Você pode ter se calado, mas o céu ainda te escuta. Você pode ter fugido, mas o propósito ainda te persegue. Nos próximos minutos vamos mergulhar fundo, nas marcas, nos sinais, nas dores e nas glórias que acompanham os verdadeiros escolhidos. Mas antes, um aviso. Essa jornada não é confortável. Ela não vem com respostas rápidas. Ela não oferece atalhos. Porque descobrir quem você é significa olhar para tudo o que tentaram apagar. Significa enfrentar os lugares onde você ainda sangra. Significa revisitar traumas que você preferiu enterrar, mas que Deus quer transformar. Você descobrirá verdades que talvez nunca ousou perguntar em voz alta, porque no fundo tinha medo da resposta. Mas hoje, o céu está te perguntando algo simples e sagrado. Você está pronto para reconhecer quem você é, mesmo que isso custe tudo? Está pronto para deixar de ser o que esperam, para se tornar o que foi destinado a ser? Está pronto para sair do anonimato espiritual e caminhar com autoridade sobre o que carrega? Todo escolhido carrega uma dor que ninguém vê. É uma ferida silenciosa, uma ausência inexplicável, uma saudade do que ainda não aconteceu. Eles caminham entre multidões, mas sentem que estão sozinhos. Eles sorriem, mas não se sentem compreendidos. Eles ajudam, mas muitas vezes não são lembrados. São aqueles que, mesmo fazendo tudo certo, se sentem errados. Mesmo amando intensamente, recebem o mínimo. Mesmo orando em silêncio, parecem não ser ouvidos. Mas o que o mundo não vê, Deus registra. A lágrima que ninguém enxugou, o abandono que ninguém percebeu, a luta diária que ninguém valorizou. Tudo isso é testemunhado pelo céu, porque todo escolhido passa primeiro por um deserto. Antes da unção, vem a caverna. Antes do envio, vem o quebrantamento. Antes da manifestação, vem o silêncio. E é nesse silêncio que Deus fala mais alto. Desde cedo, os escolhidos enfrentam rejeições que ninguém explica. Não porque fizeram algo errado, mas porque carregam algo que ainda não sabem nomear. São os filhos que não se sentem pertencentes nem dentro da própria casa. Crianças que, mesmo cercadas por gente, se sentem invisíveis. Olhares que parecem dizer, você não é daqui. Ambientes que os expulsam, sem palavras. Crescem assim, com a alma em silêncio e o espírito em chamas. Na adolescência, tentam se adaptar, tentam ser como os outros, mas algo dentro sempre os empurra de volta para o vazio. Preferem o silêncio aos holofotes, a solidão às máscaras, o quarto escuro à multidão barulhenta. Eles observam demais, sentem demais, carregam o mundo, mesmo quando não entendem o que estão sentindo. E então se tornam adultos. Mas não se tornam leves. Se tornam adultos que caminham com peso nos ombros. Um peso que não tem nome, mas que nunca os abandona. E por fora parecem normais. Trabalham, sorriem, pagam contas. Mas por dentro, são campos de batalha. Dentro deles há vozes, há pressões, há sonhos enterrados. Há perguntas sem respostas. Há orações sem retorno. Há um tipo de dor que ninguém vê, porque não sangra no corpo. Sangra na alma, e o mundo não entende. Mas o mundo espiritual reconhece. Há algo nos escolhidos que incomoda os ambientes. Eles entram em lugares e tudo muda. Pessoas ficam desconfortáveis, assuntos mudam, máscaras caem, porque sua presença confronta. Mesmo sem falar, eles expõem. Mesmo sem tentar, eles desmascaram. Eles não são luz apenas porque falam de Deus. Eles são luz porque carregam o Espírito dele. E essa luz
fere olhos acostumados com a escuridão. É por isso que são perseguidos. Não por causa dos seus erros, mas por causa do seu brilho. A guerra espiritual que enfrentam não começou quando começaram a orar. Ela começou no ventre. Quando o céu os reconheceu e o inferno também. Desde o ventre, há marcas, há traumas que surgem antes da fala, há rejeições precoces, feridas paternas, ausência materna, medos inexplicáveis, sensações que não cabem na infância. Porque o chamado precede a consciência e o inimigo tenta ferir antes da semente brotar. Por isso muitos escolhidos passam pela infância com dores que ninguém tratou, pela juventude com solidões que ninguém entendeu, e chegam à vida adulta, quebrados por dentro, mas ainda de pé. E isso já é um milagre. Se até aqui você se identificou com essa dor, com esse vazio que nunca te deixou, com esse sentimento de que existe mais, mesmo sem saber o que é, então comente agora: eu sei o que carrego. Porque essa dor que você tenta esconder é o sinal do que está por nascer. A sua história é o começo de uma revelação. Os escolhidos passam por desertos que parecem não ter fim. Eles não estão lá por erro, estão por desígnio. O deserto não é castigo, é fornalha, é escola, é campo de treinamento para quem foi separado, não para ter uma vida comum, mas para viver o extraordinário. Eles oram e o céu parece fechado. Eles clamam e o silêncio parece zombar da fé. Eles jejuam, mas os céus não se movem no tempo deles. E é aí que o coração começa a doer. É aí que a mente grita: será que Deus me esqueceu? Mas não. O silêncio é um método. A ausência é um disfarce. Deus se esconde para aprofundar a busca. Ele se cala para revelar a intenção do coração. Porque o deserto revela quem é de verdade. Revela o que precisa ser arrancado. Revela o que é ruído e o que é essência. E o escolhido é lapidado nisso. Ele tenta fazer o bem e é mal interpretado. Oferece ajuda e recebe indiferença. Ama profundamente e recebe rejeição. Mas tudo isso faz parte da preparação. Tudo isso é parte da escultura que Deus está fazendo no invisível. Porque o céu não envia soldados despreparados para campos de guerra. E quem é escolhido é treinado no silêncio. É moldado na dor. É refinado na espera. A espera para o escolhido não é pausa. É preparação. Enquanto tudo parece parado por fora, por dentro, o Espírito Santo está construindo um templo. Deus está esticando a estrutura, porque o que virá depois é pesado demais para uma alma fraca. É por isso que Ele permite a dor, não para te destruir, mas para expandir sua capacidade de suportar a glória. A sua aflição não é rejeição, é marca, é sinal, é o selo da preparação. Porque quem é escolhido não vive uma vida comum. A rotina do escolhido pode até parecer igual a de todos, mas dentro dele há terremotos, há chamadas, há inquietações sagradas, há palavras não ditas, há promessas que o mantêm acordado à noite. Você chegou até aqui, e isso já diz muito, porque os verdadeiros escolhidos não desligam no meio da mensagem. Eles permanecem, eles sentem, eles sabem. Mesmo sem entender tudo, algo dentro deles reconhece a verdade. E você sabe disso, porque mesmo quando tentou ir embora, algo te puxava de volta. Mesmo quando quis desistir, uma voz te dizia: fica mais um pouco, tem algo aí para você. E essa voz é o Espírito, testificando com o seu espírito que você carrega algo que ainda não foi revelado.
O mundo pode não reconhecer sua identidade, mas o céu já te chamou pelo nome. Há algo que você precisa escutar agora. Você não está sendo preparado para sobreviver. Você está sendo forjado para reinar. Não reinar com poder humano, mas com autoridade espiritual, com sabedoria, com discernimento, com graça. Você será levantado, não para ser visto, mas para ser voz, não para brilhar, mas para iluminar. Isso exige lapidação, exige entrega, exige cruz, mas ao final você verá que valeu a pena. Escolhidos não nascem prontos. Eles não saem do ventre com armadura. Eles não chegam ao mundo com mapas. Eles não vêm com manual de instrução. Eles vêm com um fardo invisível, com um código escondido, com uma identidade espiritual selada que o mundo tentará apagar. E por isso, precisam ser quebrados. A alma precisa ser fragmentada. O orgulho triturado. As ilusões arrancadas com dor. Eles são quebrados, não para serem destruídos, mas para serem moldados. Moldados no deserto, no escuro, na ausência de aplausos, na ausência de respostas. Deus faz com que eles percam tudo o que acreditavam ser, para descobrirem quem realmente são. E então, aos poucos, começa a reconstrução. Mas ela não acontece no palco. Ela não acontece em dias felizes. Ela acontece em silêncio, em lágrimas, em noites solitárias. Eles são reconstruídos no invisível. Você pode até ter pensado que era só mais uma pessoa, buscando respostas em vídeos na internet. Mais uma alma cansada, atrás de um pouco de paz. Mas Deus te trouxe até aqui, não apenas para aliviar sua dor, mas para te lembrar, você carrega a resposta que outros estão buscando. Você é uma peça profética, num tabuleiro espiritual muito maior do que imagina. Você é o eco de uma oração antiga, a materialização de uma promessa feita antes mesmo do seu nascimento. A sua dor não foi aleatória. Ela gerou autoridade. Ela cavou profundidade. Ela te fez enxergar o que muitos não veem. Ela te deu sensibilidade para discernir e compaixão para abraçar. O seu silêncio não foi esquecimento, foi consagração. Enquanto você achava que estava esquecido, Deus estava te separando, te ungindo em secreto, te revestindo de sabedoria, te capacitando sem que você percebesse. O seu isolamento não foi abandono, foi separação. Separação para a missão, separação para o propósito, separação para que o barulho do mundo não abafasse a voz do céu. E agora chegou a hora de reconhecer: você é um escolhido. Mas saber disso não basta. Reconhecer a identidade é só o início. Agora vem a decisão. Porque muitos descobrem que são escolhidos, mas param no meio do caminho. Ficam paralisados entre o chamado e o conforto, entre a promessa e o medo. Mas você não foi chamado para parar. Agora é o momento de alinhar o coração com a missão, de fechar as portas que Deus já encerrou, de romper os vínculos que te mantêm preso ao que você já superou, de abandonar os pesos que impedem seu avanço. E esse é o ponto onde muitos retrocedem, mas é aqui que você deve continuar. Você não está ouvindo isso por acaso. Essa mensagem foi desenhada no tempo, para alcançar o seu espírito no exato momento em que você mais precisava. Então, se essa palavra está queimando no seu interior, se algo dentro de você está vibrando como nunca, não ignore. Comente agora: eu sou um escolhido e eu aceito o chamado. Dê esse passo, rompa o ciclo, responda ao céu, porque depois disso, nada mais será igual. E compartilhe esta mensagem com alguém que está prestes a desistir, alguém que ora, mas não ouve resposta, alguém que já pensou em sumir, mas ainda carrega uma unção.
que só precisa ser despertada. Sim, há pessoas ao seu redor agora que parecem frágeis, desanimadas, comuns, mas nelas dorme uma grandeza que o mundo ainda não viu. E você pode ser o canal para esse despertar. Porque os escolhidos se reconhecem, mesmo sem palavras, mesmo sem toque. Eles se enxergam pelo Espírito, eles sentem a frequência do céu pulsando nos quebrados. E você não é apenas mais um corpo, não é só um número em um sistema, não é só mais um rosto entre milhões. Você é luz, infiltrada no vale, luz em territórios escuros, luz em famílias quebradas, luz em empresas corrompidas, luz onde ninguém imaginava que Deus ainda trabalhava. Você é ponte entre dimensões. Você carrega acesso, conexões. Você é o elo entre o céu e a terra, entre o clamor de alguém e a resposta de Deus. Você é a resposta à oração de alguém que você ainda nem conhece. Pode ser uma criança no futuro, pode ser um velho cansado, pode ser uma geração inteira. E talvez você ainda tropece, ainda chore, ainda tenha recaídas, ainda pense que não é suficiente. Mas escute, não volte para trás. Não negocie mais a sua identidade em troca de aceitação humana. Não se cale para agradar ambientes que não suportam o seu brilho. Não tente caber em lugares dos quais Deus já te tirou. Você não é chamado para agradar, mas para despertar. E sim, o despertar dói, assusta, divide. Mas a verdade é esta: você já sabe quem é. Só precisa aceitar. Não duvide do que Deus já confirmou em secreto. Não espere que outros vejam o que o céu já revelou no oculto. Nem todo mundo vai entender. Nem todo mundo vai celebrar. Mas você não precisa mais da permissão de ninguém para viver o que Deus já te autorizou. Agora é o tempo. Agora é a hora. O tempo da omissão acabou. O tempo da neutralidade passou. O tempo de se esconder terminou. Levante-se. Sim, levante-se. Ainda que esteja quebrado, ainda que esteja cansado, ainda que esteja com medo. Levante-se com as marcas, porque as marcas são selo. As marcas são o testemunho do processo. Levante-se com lágrimas, porque as lágrimas regam o chão que você vai pisar com autoridade. Levante-se com dúvida, mas com fé suficiente para dar o primeiro passo. E quando você se levantar, o céu se moverá com você. Que o Espírito Santo reacenda em você a convicção esquecida, a paixão apagada, a ousadia que você sufocou por medo de ser rejeitado. Que ele ressuscite em você a lembrança do porquê você está aqui, o propósito maior, a missão eterna, o chamado que grita desde o ventre. Que ele te vista com coragem, com discernimento, com autoridade, com sabedoria, dos que foram chamados para vencer, não por mérito, mas por graça. Graça é essa que te viu quando ninguém via, que te levantou quando tudo desmoronou, que te manteve vivo quando você mesmo pensava em desistir. Graça que te escolheu antes da fundação do mundo. Sim, antes do mundo ser mundo, antes do tempo ter nome, antes de qualquer erro que você cometeu ou qualquer dor que você sofreu, você já era um escolhido e o céu inteiro te reconhece. Há um selo sobre a sua vida, um sopro divino, uma aliança que não pode ser quebrada, mesmo que você tente fugir, mesmo que você se perca, mesmo que ninguém mais creia. Deus ainda crê. Agora, respire, receba essa verdade e caminhe com ela, porque você não é só alguém que ouviu uma mensagem, você é a própria mensagem e o mundo está esperando que você finalmente se levante.